Você já se sentiu como um barco à deriva em alto mar? Um barco que, por mais forte que seja, balança sem controle a cada nova onda de crítica, a cada tempestade de desafios, a cada mudança súbita dos ventos da opinião alheia. A sensação de que a sua paz interior é frágil, vulnerável, que a qualquer momento algo ou alguém pode simplesmente vir e abalar suas estruturas, deixando você perdido, reativo e à mercê do que vier. E se você pudesse construir uma âncora? Uma âncora interna, forjada no material mais resistente que existe, o autoconhecimento. Uma âncora tão profunda e pesada que não importa a fúria da tempestade lá na superfície, seu centro permaneceria firme, estável, inabalável. Isso não é uma promessa de que as tempestades vão deixar de existir. Elas não vão. A vida, na sua essência, é movimento, é caos e imprevisibilidade. A promessa é outra, a de que você pode aprender a navegar nessas águas sem perder o controle do leme, sem deixar que o medo e a reatividade afundem sua jornada. Neste vídeo, não estamos em busca de respostas fáceis ou soluções mágicas. Vamos mergulhar fundo nas águas misteriosas e poderosas da psicologia profunda de Carl Gustav Jung. Juntos, vamos encontrar a chave não para evitar os problemas, mas para construir uma força mental tão autêntica e resiliente que nada, absolutamente nada, possa de fato quebrar você. O problema comum e a citação âncora. Todos nós conhecemos essa sensação. Alguém faz um comentário que nos machuca e estraga o nosso dia. Um projeto no trabalho dá errado e o sentimento de fracasso nos paralisa. Um relacionamento termina e nos pegamos repetindo os mesmos padrões dolorosos de novo, como se estivéssemos presos num roteiro que não escrevemos. Nós reagimos. Explodimos em raiva, nos afogamos em tristeza, congelamos de ansiedade. E depois, no silêncio, vem a pergunta: por que eu agi assim? Esse não sou eu. Mas, se não sou eu, quem é? Quem está no comando? Essa reatividade, essa sensação de ser um fantoche das próprias emoções e dos acontecimentos é um dos sofrimentos mais universais da experiência humana. E é aqui que Carl Jung nos oferece a primeira grande chave, uma frase que vai servir como a âncora de toda a nossa exploração. Ele disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Vamos ler isso de novo, com calma. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O que Jung está nos dizendo é revolucionário. Aquilo que chamamos de destino, os padrões que se repetem, as pessoas que sempre nos magoam, os fracassos que sempre acontecem, não é uma força externa e misteriosa. Na maioria das vezes, é a manifestação de um roteiro interno invisível, guardado nas profundezas da nossa mente. O inconsciente. Aquele chefe que te irrita exatamente como seu pai te irritava. Aquele medo de falar em público que sabota sua carreira. A tendência a entrar em relacionamentos onde você se sente invisível. Isso não é destino. É o seu inconsciente no comando do navio, enquanto você, na cabine do capitão, acredita que a rota já estava traçada. Construir uma mente inabalável, portanto, não é sobre aprender a controlar o mundo lá fora. É sobre começar a jornada mais importante de todas. A jornada para dentro, para conhecer o que opera na escuridão da nossa própria psique. 1. O guia. Apresenta a chave. O mapa da psique. Para começar essa viagem, a gente precisa de um mapa. E Jung, como um verdadeiro cartógrafo da alma, nos deu um mapa bem detalhado da psique humana. Entender esse mapa é o primeiro passo para começar a tomar o controle do leme. Imagine a sua mente como um imenso iceberg. A pequena ponta que vemos acima da água é a sua consciência. No centro dela está o que Jung chamou de ego. O ego é o eu que você conhece, o gerente do seu dia a dia. É a voz na sua cabeça que diz: eu penso, eu sinto, eu decido. É o centro da sua identidade, a parte de você que está processando estas palavras agora. O ego é fundamental. Ele nos dá um senso de continuidade, de sermos a mesma pessoa hoje e ontem. Ele organiza nossos pensamentos e nos ajuda a navegar pelo mundo. Mas, como todo mundo sabe, a ponta do iceberg é só uma pequena fração do todo. A verdadeira força, a massa gigantesca que determina a direção do iceberg, está submersa, invisível. Logo abaixo da linha d'água, naquela zona meio turva, encontramos o inconsciente pessoal. Essa é a primeira grande camada submersa. Pense no inconsciente pessoal como o seu porão particular. Lá estão guardadas todas as experiências da sua vida que foram esquecidas, reprimidas ou simplesmente ignoradas pela consciência.
Memórias de infância, traumas que eram dolorosos demais, sentimentos que você aprendeu a não expressar, desejos que considerou inaceitáveis. Esses conteúdos não estão mortos. Eles estão vivos e se agrupam em torno de temas, formando o que Jung chamou de complexos. Um complexo é como um nó de energia emocional. Você pode ter um complexo de inferioridade que dispara toda vez que recebe uma crítica, fazendo você sentir uma dor desproporcional. Ou um complexo materno que influencia todos os seus relacionamentos. Quando alguém aperta os nossos botões, na verdade está ativando um desses complexos que vivem no nosso porão. Mas a genialidade de Jung foi ainda mais fundo. Ele percebeu que abaixo dessa camada pessoal existe outra, ainda mais vasta, profunda e antiga. Uma camada que não pertence só a nós, mas a toda a humanidade. Ele a chamou de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o próprio oceano onde o nosso iceberg flutua. É a herança psíquica da humanidade. Assim como herdamos características físicas, Jung acreditava que também herdamos uma estrutura psíquica básica feita de padrões universais. Ele os chamou de arquétipos. Arquétipos são como as plantas originais da experiência humana. O herói, a mãe, o sábio, o rebelde, a criança divina. E, claro, a sombra. Esses padrões aparecem nos nossos mitos, contos de fadas, religiões e, o mais importante, nos nossos sonhos e nas nossas vidas. A jornada do herói que vemos nos filmes ressoa tão forte porque o arquétipo do herói vive dentro de nós. A busca por um mentor reflete a nossa necessidade pelo arquétipo do sábio. Então, o mapa da psique de Jung tem 3 territórios: o pequeno continente iluminado do ego consciente, o vasto mar do inconsciente pessoal, com suas ilhas de complexos, e o oceano primordial do inconsciente coletivo, o lar dos arquétipos universais. Uma mente inabalável não é aquela que vive só no continente ensolarado do ego. É aquela que tem a coragem de construir um barco e aprender a navegar por essas águas profundas. 2. Explorando o ego. O capitão consciente e suas limitações. Vamos focar um pouco no capitão do nosso navio, o ego. Ao descobrir a imensidão do inconsciente, é fácil começar a ver o ego como um vilão, uma parte limitada e arrogante de nós. Mas isso seria um erro. Para Jung, o ego é uma conquista heróica da humanidade. É a luz da consciência que nos tirou da escuridão da pura reação instintiva. O ego é nosso centro de comando. Ele nos permite focar, analisar, julgar, tomar decisões lógicas e criar um senso de identidade. Sem um ego forte e saudável, seríamos engolidos pelo caos do inconsciente. Uma pessoa com um ego fraco é um barco sem leme, levado por qualquer correnteza emocional. Ela não se sente dona de si. O problema, alertava Jung, não é o ego, mas a unilateralidade do ego. É quando o ego se esquece que é apenas a ponta do iceberg. Ele fica inflado, arrogante, e acredita que é a personalidade inteira. Ele diz: eu sou apenas o que eu sei sobre mim. O resto não existe ou não importa. Esse ego inflado constrói muros para se proteger de tudo o que considera irracional ou fraco. Ele reprime sentimentos, ignora intuições, despreza os sonhos e teme a própria sombra. Ele quer controle absoluto, mas ao tentar controlar tudo, ele se torna rígido, quebradiço e terrivelmente vulnerável. Pense numa pessoa super-racional que despreza qualquer vulnerabilidade emocional. Ela constrói uma persona de força e lógica, mas segundo um princípio que Jung chamou de enantiodromia, a psique sempre busca o equilíbrio. Quando uma coisa é levada ao extremo, o seu oposto ganha força no inconsciente. Então, essa pessoa superracional pode do nada ser tomada por ataques de pânico, ter explosões emocionais que não entende, ou se apaixonar loucamente por alguém que é tudo o que ela mais despreza. É o inconsciente batendo na porta, exigindo ser ouvido. Uma mente inabalável precisa de um ego que seja ao mesmo tempo forte e humilde. Forte para manter o centro, mas humilde para saber que não é o dono do oceano. Um bom capitão não ignora o mar. Ele o estuda, respeita suas correntes e aprende a usar seus ventos. O ego de uma mente resiliente é aquele que tem a coragem de conversar com o inconsciente, de ouvir suas mensagens e integrar suas energias. Essa é a diferença entre um ditador e um líder sábio. O ego ditador governa com mão de ferro, reprimindo qualquer oposição. O ego sábio entende que é um mediador, um diplomata cuja função é criar harmonia entre o mundo de dentro e o mundo de fora. 3. Mergulhando no inconsciente, o poder da sombra e dos arquétipos. Agora a viagem fica mais profunda. Se o ego é o capitão, o inconsciente é a tripulação, e a carga, as correntes e até os monstros marinhos.
A jornada para uma mente inabalável depende de conhecer e integrar esse mundo submerso. E o primeiro encontro fundamental nessa jornada é com o arquétipo da sombra. A sombra é talvez o conceito mais poderoso e mais mal compreendido de Jung. Não se trata de algo mal por natureza. A sombra é simplesmente tudo aquilo em nós que a gente rejeita e não quer admitir que tem, porque não se encaixa na imagem ideal que o nosso ego e a sociedade construíram de uma pessoa de bem. Lá, nós guardamos nossa raiva, nossa inveja, nossa ganância, nossa preguiça, nossa fragilidade. Mas também, e isso é muito importante, guardamos qualidades positivas que foram reprimidas. A assertividade de uma mulher que foi ensinada a ser sempre boazinha, a criatividade de um homem que aprendeu que só o que é prático tem valor, a sensibilidade de alguém que cresceu ouvindo que emoção é fraqueza. Tudo isso vai para a sombra, e como a sombra age na nossa vida, principalmente através de um mecanismo chamado projeção. Como não reconhecemos esses traços em nós os projetamos e os enxergamos de forma exagerada nos outros. Jung tinha uma frase perfeita para isso. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Aquela pessoa arrogante no trabalho que te tira do sério? Talvez ela esteja espelhando uma arrogância sua que você não admite. Ou pelo contrário, uma autoconfiança que você gostaria de ter, mas reprime por medo. Aquela preguiça que você tanto critica num familiar pode ser um reflexo do seu próprio esgotamento e da sua necessidade de descanso que você não se permite ter. Enquanto não fizermos as pazes com a nossa sombra, seremos eternamente reativos. As pessoas e situações que ativam nossa sombra terão um poder imenso sobre nós. A mente inabalável é aquela que começa a fazer o trabalho da sombra. Ela para de apontar o dedo para fora e começa a perguntar para dentro. O que nessa pessoa ou situação está me mostrando algo sobre mim que eu não quero ver? Abraçar a sombra não significa sair por aí agindo com inveja e raiva. Significa trazer isso para a consciência. Reconhecer. Sim, eu também sinto inveja. Sim, existe raiva dentro de mim. No momento em que você traz essa energia para a luz, ela para de te controlar em segredo. Você pode, então, escolher o que fazer com ela. Você pode transformar a raiva em força para colocar limites saudáveis. Pode usar a inveja como um mapa para descobrir o que você realmente quer na vida. Além da sombra, esse mergulho no inconsciente nos conecta com outros arquétipos poderosos. Podemos encontrar o herói interior que nos dá coragem, o sábio que nos oferece intuição, e um dos mais importantes na jornada de integração, o arquétipo do Self. O Self, para Jung, é o verdadeiro centro de toda a psique, consciente e inconsciente. Se o ego é o centro da consciência, o Self é o centro da totalidade. É o nosso eu mais profundo e completo. O ego diz eu, mas o Self abrange tudo o que somos. É o objetivo final da jornada, a união de todos os opostos. A mente inabalável está conectada ao Self. Ela não se identifica só com o pequeno ego, mas se sente parte de algo muito maior. Ela encontra um centro de gravidade que não está na superfície reativa, mas nas profundezas do ser. 4. A jornada da individuação. O caminho prático para a Bia-Força OK. Temos o mapa e conhecemos o território. Mas como a gente começa a navegar? Como transformamos essa teoria em uma prática de vida que constrói dia após dia uma mente inabalável? Jung chamou esse processo de individuação. Individuação não é o mesmo que individualismo. É o contrário. É o processo de se tornar um indivíduo, um ser não dividido, inteiro. É a jornada para se tornar quem você realmente nasceu para ser, integrando o consciente e o inconsciente. Essa jornada não tem um ponto de chegada. É um jeito de viver. E ela começa com passos práticos. O primeiro passo é a autoobservação radical, sem julgamento. Comece a prestar atenção nas suas reações automáticas. Quando algo te irritar ou te ferir, pause. Em vez de reagir na hora, respire e se pergunte: o que exatamente isso ativou em mim? É um complexo antigo? É minha sombra sendo projetada? Que parte da minha história interna está sendo tocada agora? Manter um diário para anotar essas coisas pode ser uma ferramenta poderosa. O segundo passo é dar atenção aos mensageiros do inconsciente, principalmente aos sonhos. Jung via os sonhos como a estrada principal para o inconsciente. Eles não são só ruídos do cérebro. São cartas enviadas pela sua psique profunda. Eles nos mostram o que estamos negligenciando e qual pode ser o próximo passo na jornada. Comece a anotar seus sonhos.
Você não precisa ser um analista profissional. Só o ato de registrar e refletir sobre eles já cria uma ponte entre o ego e o inconsciente. O terceiro passo é cultivar uma relação honesta com a sua sombra. Pratique a pergunta: o que eu mais critico e desprezo nos outros? Faça uma lista. Seja honesto. Depois, com coragem, olhe para essa lista e se pergunte: de que maneira, mesmo que pequena ou disfarçada, isso também vive em mim? Esse exercício dissolve o poder que os outros têm sobre você. O quarto passo é a imaginação ativa. Essa é uma técnica que Jung desenvolveu. Consiste em entrar num estado meditativo e deixar que as imagens do inconsciente venham à tona. Em vez de só observar, você dialoga com essas imagens. Pergunta a uma figura do seu sonho o que ela quer, o que ela representa. É um jeito de conversar diretamente com as diferentes partes da sua psique, e o quinto passo é encontrar um sentido. A jornada da individuação não é só para se consertar, é sobre propósito. Jung acreditava que muitos dos nossos problemas vêm de uma vida sem sentido. Conforme você integra as várias partes de si, você começa a descobrir sua vocação única, aquilo que só você pode trazer ao mundo. Uma mente inabalável não é só protegida, é uma mente com propósito. Conclusão: tornando-se o autor da própria jornada. Voltamos ao nosso barco. No começo, ele era jogado de um lado para o outro, à mercê de um destino que parecia cruel. Agora a imagem é outra. A jornada pela psicologia de Jung não nos promete um mar calmo. Ela nos dá uma âncora, o self. Ela nos ensina a ler as estrelas, os arquétipos. Nos dá um mapa, a estrutura da psique. Nos ensina a respeitar os monstros marinhos, nossos complexos e nossa sombra. E, acima de tudo, ela nos coloca de volta no leme. Não como um capitão arrogante que ignora o oceano, mas como um navegador sábio que trabalha com as forças da natureza, internas e externas, para seguir seu curso. A verdadeira força mental não é a ausência de dor ou medo. Não é uma armadura impenetrável. É a flexibilidade, a profundidade e a integridade de quem se conhece. É a capacidade de sentir tudo, mas não ser governado por nada que não seja o seu centro mais autêntico. É deixar de ser uma vítima do destino para se tornar conscientemente o autor da própria jornada. Essa jornada não é fácil. Exige coragem para olhar para o escuro. Exige humildade para admitir nossas falhas. E exige a persistência de um explorador que sabe que o maior tesouro está escondido no lugar mais assustador, dentro de si mesmo. Como Jung nos lembrou, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A jornada para dentro é a mais importante que podemos fazer. Se este vídeo te inspirou a dar o primeiro passo ou a continuar essa exploração, eu adoraria saber. Comente aqui embaixo. Qual ideia de Jung mais te surpreendeu ou fez sentido para você hoje? Foi o ego, a sombra, o inconsciente coletivo? Compartilhe este vídeo com alguém que também está nessa busca por uma força interior, por uma mente inabalável. E se você quiser continuar navegando por essas águas do autoconhecimento, inscreva-se no canal e ative as notificações. Existe um universo inteiro dentro de nós esperando para ser descoberto.